Boa noite a todos. Eu gostaria de lembrá-los que eu ministro aulas de francês para pessoas interessadas em emigrar para países francófonos ou simplesmente pessoas que se interessem em expandir os seus conhecimentos em uma língua estrangeira. Nesse momento de distanciamento social, as aulas têm acontecido via Skype e, se caso tenham interesse, no primeiro comentário fixado está o meu e-mail. Entre em contato comigo e nós negociaremos muito bem, ok? Voltando para o nosso assunto, que são as tentativas de conter a inflação pré-plano real. Uma delas no final, no final não, na realidade, da metade para o final da década de 1980 foi o Plano Cruzado. O Plano Cruzado ele surge dentro do contexto da explosão da inflação devida à crise da dívida e às nossas limitações produtivas, como nós já descrevemos em outros momentos. É claro que há outros fatores associados a isso. Em determinados governos, houve também um aumento de impressão de moeda e etc., que são fatores que colaboram para que a inflação ganhe um peso ainda maior, tá certo? Sem negar nenhum desses fatores, prossigamos. O cruzado, o que é que foi o cruzado? Bem, diante da explosão da inflação, um plano anti-inflacionário de caráter heterodoxo. Heterodoxo significa dizer um plano que não tem um caráter tão liberal assim, tá? Um plano anti-inflacionário de caráter heterodoxo foi elaborado e colocado em prática pela gestão Sarney no governo federal já no início de 1986. Aqui é importante pontuar historicamente que a ditadura já havia acabado, mas que o governo Sarney não foi eleito pelo voto popular, certo? A primeira eleição de voto popular ocorreria em 1989. Bom, o Plano Cruzado, que consistia na criação de uma nova moeda, o cruzado, com conversibilidade definida de 1.000 cruzeiros para um cruzado, ou seja, cada 1.000 cruzeiros passará a valer um cruzado. Ele consistia também na decretação do congelamento total dos preços, certo? Incluindo nos preços a taxa de câmbio, que é o preço pelo qual você vai trocar a moeda nacional, no caso o cruzado, pelo dólar. O congelamento dos rendimentos e também na desindexação geral da economia. O que é a desindexação geral? Significa que determinados preços não podem agora mais estar associados a outros. Voltaremos a falar sobre isso, explicando de maneira mais didática. Os preços foram convertidos de cruzeiro para cruzado conforme os valores praticados no dia anterior ao anúncio do plano. Então vejam que o plano foi imposto de supetão, tá? De supetão. Então, num dia ele foi anunciado, no outro ele já foi aplicado, tá? Esse dia foi o dia 27 de fevereiro de 1986. E o que foi que aconteceu? Os rendimentos foram convertidos conforme o valor médio da remuneração real dos últimos 6 meses. O que é o valor médio da remuneração real dos últimos 6 meses? Quando ele fala de rendimentos, ele está falando de salários e de aluguéis, principalmente. Então, ele media o valor, foi medido o valor real de todas as faixas salariais, certo? As faixas salariais, elas, para medir o valor real de um salário, você tem que medir quanto esse salário tem o poder de comprar,
quantas mercadorias ele tem o poder de comprar, quer dizer, ou quantas cestas básicas, por exemplo, é um bom padrão de medição do poder de compra de um salário, tá? E enfim, há outras metodologias que foram utilizadas também, tá bem? E nós não estamos aqui para aprofundar tanto nisso, mas há instrumentos para fazê-lo. Então, ele foi anunciado num dia e já foi aplicado no outro, e os rendimentos foram convertidos conforme o valor médio da remuneração real dos últimos 6 meses. Ou seja, pega nos últimos 6 meses quantas cestas básicas determinada faixa salarial tinha poder de comprar, e desses últimos 6 meses faz a média, e esse vai ficar sendo o valor do salário em cruzados, certo? E acrescentando 8%, tá? Esse vai ser o valor do salário em cruzados, só que com um acréscimo, né, com um ganho salarial de 8%. E no caso do salário mínimo, o ganho salarial foi de 15%, tá? Bom, agora vamos falar um pouco das limitações e dos problemas desse plano. Parte das limitações práticas do plano cruzado consistiu no fato de que os preços, quando da passagem abrupta para a nova moeda, de um dia para o outro, literalmente, não estavam alinhados. O que é que quer dizer preços não alinhados? Eu vou dar só um exemplo hipotético para vocês poderem entender o que é que significa preços não alinhados. Imagine um celular Motorola dos anos 2000, tá? Ele está sendo vendido em uma loja, e nessa mesma loja ou na loja vizinha, concorrente, está se vendendo um iPhone de última geração. Ocorre que por acaso, no dia anterior ou poucos dias antes da aplicação do plano cruzado, o preço do telefone celular Motorola, modelo antigo, ele foi aumentado, certo? E ele foi aumentado assim, bastante. E o preço do iPhone não. Então, normalmente, o preço do iPhone deveria ser, sei lá, 5 vezes o preço desse Motorola, tá? Só que aí aconteceu que, por esse descompasso, tá? Acabou que o preço do iPhone era só o dobro, certo? Passou a ser só 2 vezes o preço daquele Motorola modelo antigo, certo? E isso, o que é que isso significou? Isso significou que passou a existir um descompasso ou uma falta de sentido na economia, porque de fato o valor do iPhone é muito maior do que o do Motorola, mas eles ficaram com preços muito próximos, tá? Isso é uma distorção econômica, e quando o plano foi aplicado, como os preços não poderiam mudar mais, então ocasionou esse problema, certo? E aí vocês imaginem esse tipo de distorção sem ser no preço de celulares, mas no preço de determinados alimentos, por exemplo, de determinadas matérias-primas mais fundamentais para a fabricação de outras mercadorias, e por aí vai. Então, isso criou uma certa confusão, tá, na economia. Além do que, o aumento do poder de compra dos salários determinado pelo congelamento dos preços associado ao ajuste da remuneração, então, o poder de compra dos salários aumentou porque ele foi congelado baseado no valor real que eles tiveram antes, só que com um acréscimo, certo? Realmente com um aumento do salário, com um aumento do poder de compra salarial. Então a demanda por mercadorias no geral aumentou. Em muitos setores isso é determinado pelo congelamento, certo, dos preços, associado ao ajuste da remuneração. Então, preços congelados e remuneração aumentada gerou em muitos setores o congelamento da capacidade produtiva instalada, ou seja, todas as máquinas e equipamentos disponíveis na economia estavam operando em pleno vapor, e isso não estava sendo suficiente para abastecer a demanda por mercadorias nessa economia. Lei da oferta e da demanda: quando a demanda está maior
do que a oferta, a tendência é que o preço aumente. Mas agora, por lei, o preço não podia mais aumentar. E aí, o que é que se faz? Isso acarretou, certo? Acarretando desabastecimento, certo? Muitas vezes, se você não pode subir o preço e as pessoas demandam muito, então isso desabastece porque a mercadoria se esgota rapidamente. E o surgimento do ágio nos preços como uma forma de fugir ao congelamento. Ou seja, aquela história das fiscais do Sarney, tá? Que eram as donas de casa que realmente fiscalizavam se os preços estavam sendo mantidos congelados, porque isso era interessante para a classe trabalhadora, para as donas de casa, para as famílias no geral. E ao mesmo tempo, para os comerciantes aquilo gerava um problema, porque havia um aumento na demanda que não estava conseguindo ser suprido por um aumento na oferta. E aí cabe uma crítica a esse plano cruzado, porque ele tocou quase que meramente apenas na esfera monetária. Ele não tocou na esfera produtiva. Porque se os preços são congelados e concomitantemente a isso existe um projeto de industrialização de maneira a conseguir aumentar gradativamente também a oferta das mercadorias, de tal forma que na medida em que a demanda aumentasse, a oferta também aumentasse, então não haveria necessidade de ninguém praticar o ágio. O que é o ágio? O ágio é quando você chega no mercado e pergunta, na época, né, perguntava, tem leite? O comerciante dizia, tem, mas está faltando. O que é que isso significa? Isso significa que tem guardado lá no estoque, mas que para o comerciante já não está mais compensando vender o leite ao preço determinado pelo congelamento, certo? É isso. Então o ágio é o seguinte, se você me pagar um pouquinho mais, eu libero para você o leite. Deixa eu ver aqui em quanto tempo nós estamos. Acho que ainda dá pra gente falar um pouco sobre o fracasso do cruzado. Ou não, eu vou deixar isso pro próximo vídeo, porque eu vou querer me debruçar um pouco mais profundamente sobre essa questão. Então lembre-se, pessoal, ministro aulas de francês, o meu e-mail está fixado no comentário, tá? E entrem em contato comigo, divulguem esse vídeo. Aqui a gente tá para trocar conhecimentos, tá? E também para se divulgar uns aos outros. Beleza? Abraços, boa noite, bom Natal, né? Tá perto do Natal. E tudo de bom.